nós nos propusemos a refletir com os irmãos acerca de uma coisa que me incomodou muito naquele mês do ano passado. E vocês veem que já vai quase fazer um ano, né? Mas é porque a gente intercala, né, as nossas pregações sequenciais. Geralmente a nossa igreja tem uma tendência de pregação sequencial. Aliás, hoje pela manhã tivemos um maravilhosíssimo sermão do reverendo Germano, né? E foi muito notável. Agora, uma coisa que me impressionou, reverendo Fulton, é que o seminarista, né, o licenciado, depois até pastor, mas licenciado principalmente, ele estava com a gente aqui, e ele começou a fazer uma exposição em Pedro, na primeira carta de Pedro. E aí, nisso, ele foi embora, né? Foi lá para o Jardim Canadá, já vai uns 3 anos para lá. Ele retornou hoje de manhã e continuou. Achei tão engraçado. Ele não falou, mas eu me lembro que ele tinha parado no final do capítulo 1 e ele leu o capítulo 2 e disse, vou convidar de novo para ele continuar. Isso com certeza, né? Então, a gente tem esse modo de pregação sequencial. E, então, eu estou trabalhando com vocês, né, em alguns textos, em alguns livros da Bíblia, e Filipenses foi o texto que eu, então, tinha escolhido. Por quê? Na verdade, a gente, como cristão, sabe que a cruz é o nosso magno símbolo, né? A cruz é sofrimento, a cruz é morte, a cruz é tristeza. Daí, o fato da cruz estar ali é uma, vamos dizer, contraposição ao fato de Adão ter sido enganado, não é? E saiu do que ele queria, do sofrimento de ser subjugado ou um súdito de Deus, para se sentir, né, livre. E aí veio essa hecatombe na humanidade, de maneira que nós já nascemos chorando, né? A gente já vem para esse mundo com lágrimas e sai do mundo chorando e vive aqui. Acontece que para nós crentes a coisa ainda mais vamos dizer, desafiadora. E diria até mais, como reformados, presbiterianos, ainda somos ainda mais assim, vamos dizer, de forma cindrada, forte. Ainda assim, vamos colocar na parede, de sorte que presbiteriano, na visão de muita gente no mundo, é meio cara comprida, entende? Meio sério, um pouco medroso da alegria, do humor. Verdade. Por quê? Porque a primeira doutrina que a gente tem um elan forte com ela, está aí no nosso boletim de hoje, que esse mês é o da reforma, é a corrupção total do homem. E por isso eu me sinto sempre pecador, né? Sempre pecador. Eu estava conversando com a nossa querida diretora de eventos pela manhã, a Sara, e falava com ela, eu ofereci um livro para que ela pudesse ler, de um colega, aliás, meu professor de doutorado, e já está com o Senhor Jesus, mas ele deixou um trabalho fenomenal, magnífico, professor do Calvin Seminário dos Estados Unidos, e aí esse livro chama O Cristão Toma Consciência de Si Mesmo. E ele trabalha exatamente nessa diletância, essa luta, de que de um lado eu tenho que saber que sou pecador e viver em contrição, contrito, com tristeza, né? Contrito, com aquele contrito Deus está, ou com aquele que está com tristeza. Isso é a Bíblia que diz, não tem como fugir disso. Então, o sentimento de tristeza, ele tem que nos acompanhar, não tem jeito. Mas, como pessoas redimidas, salvas, transformadas, com o auxílio do Espírito Santo, com a força de Deus, também a gente deve viver exultante, deve viver feliz, deve viver também alegre. E aí foi que eu me despertei a trabalhar com você sobre a alegria. E, claro, se tem um livro que você precisa de algum recado, alguma lição para ficar alegre, é Filipenses. A carta de Paulo a Filipenses é considerada a carta mais alegre de todos os tempos. E aí,
hoje eu quero pregar talvez o último ou o penúltimo sermão, porque como eu estudei bastante para poder terminar essa epístola, eu quero ficar um pouco mais assim à vontade com vocês, de sorte que a gente vai trabalhando aqui nesse maravilhoso e abençoadíssimo texto de Paulo escrevendo aos Filipenses. Eu já disse que a primeira coisa que Paulo falou para a gente ficar e para a gente ser e para a gente experimentar muita alegria é conectado à vida de muita oração. Ou seja, quem ora muito também é muito alegre. E quem ora pouco também tem pouca alegria. Cheguei a dizer que quando o pastor está na porta da igreja, cumprimentando os crentes, ele sabe, este orou. Este não orou, este orou, né? Aquele Rendel, que está reverendo, tudo bem, graças a Deus, e Marco Aurélio, que alegria, pastor, está orando, mas aquele outro que está ali, você pensa, será que ele está orando, né? Ok. Paulo fala que a oração é a primeira fonte da nossa alegria, daí, se você quer ter e experimentar uma vida de alegria, ore, 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 ore. Constantemente ore. Pois bem, depois eu falei de outros aspectos de trabalhar, de desejar o crescimento da obra, e fui andando tenho andado com vocês desde então, pensando nisso. Hoje eu quero ligar uma coisa muito impressionante que Paulo fala acerca da alegria relacionada ao progresso, ao avanço. Então, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 15, ou 16. Abra sua Bíblia aí. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. 12 a 16, não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Eu diria, irmãos, que a nossa alegria à luz desse texto, ela advém do avanço, do progresso espiritual a que Deus nos desafia. E Paulo aqui é muito objetivo, e eu quero ser também objetivo aqui. Ele vai especificar 3 coisas fundamentais para subsidiar, para fortalecer a nossa caminhada numa vida de alegria, no sentido de avançar e tentar, com a graça de Deus, atingir o alvo, o prêmio que está à nossa frente, no nosso desafio diário. Então ele vai dizer, então, meus irmãos, olha, eu quero dizer a vocês uma coisa, e eu tenho pedido a vocês para se alegrarem sempre, fiquem sempre alegres, se alegrem sempre no Senhor. Agora, eu quero dizer a vocês uma coisa, eu quero dizer também que eu, particularmente, não julgo ter alcançado ou ter obtido a perfeição. Meus irmãos, aqui está a primeira coisa que deve realmente preencher a nossa vida, no sentido de chegarmos aonde precisamos, no espírito e no campo e na esfera da alegria. Exatamente aqui, ele vai dizer que eu tenho que ter consciência de que onde eu estou não é ainda o melhor lugar que eu devo ficar, ou que eu devo parar. Eu tenho sempre que me estabelecer de que agora, no estado que me encontro, eu ainda
estou a caminho, eu ainda não alcancei o que de fato eu precisava. Por isso, nós estamos sempre aquém daquilo que nós devemos procurar. Amados, é triste que muitos de nós nos conformemos, nos acomodemos e achamos que está tudo bem. Não, quando você pensa que está tudo bem e que você está no mar de rosas, cuidado, não é aí que você tem que ficar. Você deve ter a consciência de que de fato você ainda não alcançou a perfeição, que você tem que se pôr a caminho dela para conquistá-la. Ele usa esse verbo da conquista. Você vai conquistar, mas conquistar como? Conquistar porque Jesus conquistou você. E então a premissa é essa: eu sei que eu vou chegar lá, porque Jesus já está lá, porque Jesus me leva para lá, porque Jesus me fortalece na direção de lá. E é isso que alegra a minha vida. Eu não sou perfeito, mas eu estou no caminho e maravilhosamente Jesus está ao meu lado, está me ajudando, está me fortalecendo. Ele continua. E então, eu vou lutar para conquistar aquilo que para o que também já foi conquistado por Cristo Jesus. Ou seja, eu quero crescer, avançar para chegar lá. Eu sinto que ainda não consegui. Ao mesmo tempo, uma coisa estou certo, de que ainda que eu sinta que não consegui, eu já estou no lugar que devia estar para alcançar lá. Daí vem aquela história que vocês conhecem da nossa doutrina santíssima, que é o sentimento cristão do já agora e ainda não. Lembra disso? Né? A gente já ressuscitou? Não. Claro, não morri, nem morri ainda, como é que foi? Não, peraí, você já ressuscitou sim, quando você converteu-se, a Bíblia fala, você estava morto e Deus te deu vida. Paulo fala em Colossenses 3, que vocês que já ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Então nós já ressuscitamos? Sim, mas nós ressuscitamos, Lia? Não. Vinícius, engraçado menino amado, muito engraçado, que eu já ressuscitei, ou seja, Jesus tirou um coração de pedra e pôs aqui um coração de carne, e agora eu sou uma nova pessoa que estava morto e agora estou vivo, ressuscitei. Mas, Luciano, eu já ressuscitei mesmo? Não, porque fisicamente eu terei o dia da minha ressurreição. Jesus dizia a Késia, ensinou Késia, você orar assim, vocês orarão assim, venha o teu reino. Então, a pergunta para essa menina ilustre, essa doutora querida, é o seguinte: você acha que o reino chegou? Não, porque Jesus não mandou você pedir para ele chegar. Venha o teu reino. Entretanto, o reino não chegou? Sim, já chegou. Cristo disse, o reino de Deus já está no meio de vós, e quando Cristo veio, o rei chegou, e chegando o rei, o seu reino já está aqui, e agora, para você entrar nesse reino, tem até uma chave maravilhosa, preciosa, que é nascer de novo. Cristo fala, se alguém não nascer de novo, não entrará no reino de Deus, e se você nasce de novo, você então entra na esfera, entra no reino, e o reino entra em você. Na verdade, o reino de Cristo, ele já está dentro de mim, e esse reino, e esse rei, e esse, vamos dizer, poderoso que me dirige, controla e governa, ele é real aqui, tão real, que mais a ele eu estou disposto a obedecer, do que obedecer ao Lula, ao Trump, se fosse Bolsonaro, qualquer um. Não, eu estou com meu coração subjugado, e já entrei na esfera do reino do Senhor. Eu ilustrei hoje de manhã, né, Marco Aurélio e Jaqueline, que estavam em nossa classe. Eu ilustrei, né? Eu falei até com eles lá, e repito, que tristeza, mas é uma verdade. Eu não sou um pastor assim cheio de capacidades de ilustração, não sou muito. Mas algumas eu gosto tanto que eu até as repito muitas vezes. Aquela que você conhece, que eu falo sempre, de que você se perde no bairro ali e tal, procurando a igreja presbiteriana, e aí você vê uma pessoa se dirigindo para você,
Você vê que ele está meio das pernas, assim, meio assim. Talvez ele tenha, né, bebido alguma coisa, mas você precisa de informação. Você, pois não, ele pergunta, escuta, onde é que é a igreja presbiteriana? Aí Alexandre vai dizer, meu amigo, olha, você vai passar em frente ao bar Apolo, depois você vira ali, você vai ver o botequim falando de tal. E quando você passar em frente ao botequim, você vai virar, vai ver o bar bonito, sabe, tem uma pinga muito boa lá e tal. Aí logo na frente é a igreja presbiteriana. Aí você fala, muito obrigado, muito obrigado. Mas acontece, você se perde de novo, Cida, Alisson, se perde de novo. Aí você fica assim, de repente você vê um crente passar com a Bíblia, a buzina, o crente chega, meu amigo, eu estou aqui nessa igreja presbiteriana, mas eu me perdi aqui. Meu querido, é fácil. Você vai direto aqui, tem a igreja metodista logo ali, virando ali, você vai ver a igreja batista, na hora que você acabar de virar, 4 casas tem a igreja da Assembleia de Deus, e vizinha a Assembleia de Deus é a presbiteriana. Muito obrigado, muito obrigado. Aqui, pelas respostas dessas 2 pessoas, você vê que uma acha-se num mundo diferente do mundo da outra. Os 2 estão ali com o pé no chão, os 2 estão ali visíveis, mas os 2 não estão na mesma esfera, os 2 não estão no mesmo mundo. O mundo de um é o mundo da bebida, é o mundo, sabe, dessa vida mesmo, e o mundo do outro é a igreja, é Cristo, é Evangelho, é a palavra de Deus, são os irmãos. Deu para entender? Você já entrou no reino. Nesse sentido, Paulo vai dizer, olha, irmãos, eu já fui conquistado, e eu já entrei na perfeição. Eu não sou perfeito. É tanto que esse dilema, ou essa diletância, ou esse, vamos dizer assim, paradoxo, né? Que paradoxo, você sabe que não é contradição, né? Uma coisa é paradoxal, mas é a mesma que ela é paradoxal, ela não é contraditória. O paradoxo, ele sobrevive nas 2 formulações dogmáticas, certo? Por exemplo, Deus é soberano, o homem é responsável. O homem faz tudo só quando Deus determina. O homem não pode fazer nada que Deus não determine. Deus é soberano, seus decretos são estabelecidos. Como encontrar isso aqui? Eu não sei. Eu só sei que não contradizem, não. Porque a Bíblia fala que não contradiz. Os 2 parecem ser diferentes, mas os 2 são uma paralela. Então, aqui nós temos o que acabei de dizer, em que há, de fato, esse critério, essa diletância. Entretanto, elas são absolutamente coerentes e coexistentes ao mesmo tempo. E aqui está, olha só. Vê o versículo 15. Todos, pois, que somos perfeitos. Olha nisso. Ele falou lá no versículo 12. Está vendo aí? Está vendo na sua Bíblia? Está vendo? Não que eu tenha já alcançado ou tenha obtido a perfeição. Ele falou que então ele disse que ele é perfeito. Agora, olha só, no versículo 15, ele fala, todos, pois, que somos perfeitos. Peraí, né, Karen? Parece que tem uma contradição, não é? Não, aqui não é tradição, aqui é o paradoxo. Ou seja, há um instante quando ele se vê em Cristo, ele fala, graças a Deus, eu já alcancei a perfeição estando no Senhor. No momento que me vejo ainda neste mundo de batalha, de luta, da carne contra o espírito, nessa batalha tão tremenda que eu enfrento, eu ainda quero alcançar a perfeição, certo? E é interessante que uma coisa pode ser completa, aliás, uma coisa pode ser perfeita sem ser completa. Presbítero Demétrios. Todo crente que morre, o corpo vai para a terra e o espírito vai para Deus e para o céu. Vai para o céu. Entretanto, tem um detalhe que a gente vai pensar. Ele vai ressuscitar no último dia, né? Não vai? E aí, com o corpo unido à sua alma, ele vai para o céu. Mas ele já não foi? Ele já não está lá? Sim, espiritualmente, com o seu espírito já está lá. Mas o seu corpo está aqui, descansando na sepultura. O dia da
trombeta soar, ele vai levantar e unir sua alma ao seu corpo e para sempre. Aí, agora, lá no céu, ele tem então, diríamos assim, minha irmã Cida, diríamos assim, que ao estar naquele bendito lugar, ele já tem, com toda certeza e segurança que a Bíblia nos passa, nos garante, Silvani, que ele já tem a felicidade perfeita, não completa. A completa vai ser quando o seu corpo se unir à sua alma. Paulo está dizendo, os que... Eu não alcancei a perfeição, irmãos. Que bonito, que bonito, que bonito. Sendo que ele está em Cristo perfeito, mas ainda não alcançou a perfeição, porque ele avança para lá. Mais ou menos uma outra ilustração que eu vejo muito boa é o seguinte: você telefona para o seu amigo, o meu filho nasceu, né? Nasceu, a minha criança, meu filho nasceu. Você fala, oh, que ótimo, é menino ou menina, é homem ou mulher? Aí fala, é homem. Oh, parabéns, então chegou um homenzinho aí, que ótimo. Homem? Não, um menino. Tem órgão masculino, né? A gente sabe que só existe esses dois gêneros. Pois bem, então, eu estou falando rindo porque, como o sermão é visto por esse Brasil afora, o mundo inteiro, há muita gente fica meio crisada quando a gente fala que só tem esses dois gêneros. Então, aí, é homem, meu filhinho é homem. É homem, ele não chegou nem nos 18 anos, ele não tem virilidade ainda. Está entendendo agora? Ele está no estado masculino, é homem, mas ele ainda não é homem. Essa é a nossa situação como crentes. Nós já estamos salvos, não é? Mas no processo de salvação. Você se sente, graças a Deus, seguro e salvo. Graças a Deus, você está salvo. Entretanto, esse processo da sua salvação está sendo alcançado. Paulo continua então dizendo, e nesse sentido eu queria dizer a você, né, que tem nesse aspecto dessa procura 3 coisas fundamentais aqui. A primeira diz assim: uma coisa eu faço, para minha alegria, para eu ficar muito feliz, para eu viver uma vida feliz, uma coisa eu tenho que crer que Deus quer que eu faça. Eu tenho que ter uma meta. Eu tenho que ter, na verdade, um alvo. É preciso que para você alcançar um crescimento, um sucesso, sabe, para você chegar lá, você precisa sim fazer o seu alvo, né? Fazer com que você siga diretamente, porque quem não sabe para onde vai, nunca chega aonde quer. Segunda coisa, agora aplicando esse texto precioso. Ele fala, além dele falar assim, olha, uma coisa eu faço, ou seja, eu vou, né, não vou dispersar a energia. Um corredor nunca olha para trás para ver o quanto que já correu. Se ele fizer isso, ele ameaça perder a corrida. Ele tem que olhar para frente. Certo? Para frente, o alvo é lá. Se você ficar olhando para trás, você vai fracassar. Pare de olhar para trás, meu irmão. Pare de olhar. Você olha para frente. Olha, mas tanta coisa, não sei o quê. Não, deixa o passado. Olha para frente, porque na frente tem muita coisa surpreendente. Tem muita coisa que você nem imagina. Já passou o tempo, não sou capaz de alcançar. Como? Quem acha o Senhor acha tudo. Acha tudo. Eu já tenho tal problema, eu vou... Não existe isso não. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A outra coisa que Paulo vai dizer para a gente é o seguinte: uma coisa faço, e ele fala agora, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Eu chamo isso de disciplina. O corredor, ele tem disciplina, ou seja, eu vou me esforçar, eu vou esquecer o que tem que ser esquecido, porque como atleta eu vou me dominar o máximo de tudo que eu puder, e então eu vou de fato avançar, e eu vou esquecer avançando, eu vou perdoar o passado, esquecer e vou adiante. É isso que eu preciso. Isso me alegra. Esse ensino me alegra, porque é um tempo que eu aprendo a pensar objetivamente
eu aprendo também a pensar no modo de disciplinar-me, de maneira que eu vou tentar chegar lá. Irmão, você sabe de uma coisa? Que a maioria das pessoas são descuidadas quanto a essa questão de disciplina. Eu estava lendo há pouco tempo sobre que até quando o meu amadíssimo irmão Arthur, também naquela época, Kézia, a gente tinha aqui um curso de novos pais, né, Arthur? E eu não esqueço que, parece-me que numa das lições eu mencionei isso, de um outro escritor, que falou assim, olha, tem pessoas que vão fazer uma granja, criar galinhas ou ovos, ou produzir ovos, eles leem tudo que pode sobre aquilo ali. E ele falava assim, mas para criar filhos, que tristeza. A gente não lê o que precisava de ler para ajudar nossos filhos. A maioria de nós cria os nossos filhos de uma maneira tão incapacitada, tão, desprezível. Se para a gente ganhar dinheiro produzindo ovos, ou galinhas, ou granja, ou coisa assim, a gente tanto estuda, por que para criar nossos filhos a gente é tão covarde? A gente lê tão pouco, a gente esforça tão pouco. Bom, eu disse meta para minha alegria. Eu disse disciplina para que de fato eu faça tudo que tiver ao meu alcance para que lá eu chegue. E a terceira coisa que Paulo fala, eu acho muito linda essa aqui, não é? Ele vai dizer o seguinte aqui, ó, eu prossigo para o alvo, para o prêmio, eu prossigo. Eu chamo isso aqui de persistência. Persistência. Isso mesmo, persistência. Irmãos, nós somos pusilânimes. A gente quer alcançar uma coisa, mas a gente não se entrega àquilo ali. A gente é dispersivo. Lembra que Jesus disse, não andeis ansiosos, você lembra disso? A palavra ansiedade no grego, ela é bem traduzida por não andeis dispersivos. Estou pensando uma coisa aqui, estou pensando outra ali, estou pensando outra lá, para, concentra, esforça e persiste. Amado presidente da junta diaconal, menino que eu vejo que tem garra e desejo de realmente estar aí com a graça de Deus vencendo, eu vejo isso vitoriosamente cada dia, mas isso aqui é importante. A gente, quando põe o alvo, quando a gente começa a disciplinar, então agora vai chegar o momento de que você vai ter o revés, que você vai ter as dificuldades, vai aparecer as pedras. Neste momento, Alexandre Johnson, neste exato momento, você tem que ter persistência. Você precisa ter, a gente fala hoje resiliência, né? Você precisa encetar e, olha, não desviar a sua atenção, não ficar zonzo, não. Eu quero chegar ali. Me permitam trazer-lhes uma lembrança, o Demétrios, com licença, do meu amado presbítero e filho Demétrios, que foi quem me passou esse filme, e é um dos filmes que eu já assisti que mais amei. Ele chama-se No Limite. Conta a história de um senhor riquíssimo que vai fazer uma caça com um grupo de colegas e amigos ricos. E é um problema no avião, ele cai numa mata. E nessa mata tem um urso. E o urso começa a dizimar o grupo, matar um por um. Entretanto, o ator principal, ele fala uma frase, eu sou mais inteligente que o urso e eu vou matar o urso. Ele já pressupõe isso, eu que vou matar. Ele matou por milagre. Eu não vou contar o filme, não, senão você nem vai querer assistir o filme. Ele matou por um milagre, mas que ele matou. Sabe,
Você precisa, pela graça de Deus, à luz do que a Bíblia desafia você, à luz do que esse texto está falando aqui, olha, Paulo fala, olha, se você pensa deste modo, Deus vai trazer esclarecimento para você. A gente é perfeito e agora nós vamos alcançar o prêmio da soberana vocação, e para isso ele vai dizer, eu prossigo. Esse verbo quer dizer, eu estou resolvido a não mover-me para trás, a não deixar de persistir. Meu irmão, eu não sei a luta que você está passando, quer espiritual, quer econômica, quer física, de saúde, eu não sei. Uma coisa eu sei, que a Bíblia nos incentiva, sabe, com muita força da sua graça, à luz do que nós vemos aqui, em Cristo Jesus, ter de fato esse aspecto muito importante de termos alvo, alvejar. A gente às vezes não alcança muito, mas o Fulton, que é muito estudioso e dá muita aula nessa área aí, talvez concorde comigo, que quando Jesus quis começar o seu ministério, ele não começou cá em Jerusalém. Você lembra disso? Ele foi para o norte, na região do Lago da Galileia, Cafarnaum. Por quê? A confluência internacional era muito maior por ali do que propriamente em Jerusalém, que era a capital. Aquela região ali do norte era muito mais próxima a países ali ao redor. Então, Cristo, quando resolveu começar o ministério, ele se dirige para um centro, onde, de fato, ele vai poder espalhar. Quando Paulo também tem o seu ministério, qual é o grande alvo dele? Chegar em Roma, a capital do império. Então, Paulo também seta, ele diz, olha, orem para que eu chegue aí, eu quero chegar aí. Quando chegar aí, eu quero chegar para me alegrar, para fazer um turismo. A gente fica chateado com o missionário que faz turismo, né? Mas Paulo fazia turismo também. Eu falei assim, mesmo quando eu chegar aí, eu quero me alegrar com vocês, né? Eu quero visitar aí esse lugar bonito de Roma, eu quero falar de Cristo aí, eu quero pregar o evangelho, mas eu sou humano, eu quero também experimentar a alegria de morar numa mega de uma cidade maravilhosa. Paulo não foi para lá, não foi para lá de primeira classe, não foi. Ele foi preso para lá num navio que teve naufrágio, teve tanto problema, e Deus dirigiu ele para lá, mas ele chegou lá em Roma, e lá ele pôs o seu quartel-general, de onde o evangelho foi para o mundo inteiro e chegou até nós. Meta, disciplina, persistência, está aqui, claro. Então, irmãos, eu não cheguei à perfeição, mas eu me sinto aperfeiçoado em Cristo. Irmãos, eu estou lutando para conquistar, para que aquilo que eu também já fui conquistado. O fato de eu ter certeza que vou conquistar, é que Jesus já me conquistou, e Ele é o conquistador comigo, então, estou seguro. Aí, irmãos, eu vou fazer uma coisa, vou matar o urso, eu vou fazer uma coisa, eu vou chegar lá com a graça e a misericórdia e o poder de Deus. Claro, a gente pode pensar, hoje o pastor pregou um sermão de autoajuda. Não. Eu estou expondo para você princípios sacrossantos que eu acabei de ler na palavra de Deus, que é a base da nossa alegria. Para Paulo, a felicidade, a alegria que ele tinha era exatamente essa. Entende? Que Deus já tinha colocado um alvo para a vida dele. Deus já estava dando a ele a força, a disciplina. Ele chegou, Deus, esmurra o meu corpo para não trazer escândalo. Eu faço tudo o que eu posso. Ele tinha capacidade de se vencer. E finalmente persistiu. Persistência. A Bíblia fala que Deus não tem prazer em quem regride, em quem retrocede, em quem volta para trás. Deus não tem prazer em quem volta para trás. Deus deseja que na nossa vida espiritual, a gente hoje esteja melhor do que estava ontem. E amanhã, Priscila, Ricardo, queridos, amanhã estejamos melhor do que hoje. Oremos, Pai, obrigado por Tua palavra. Obrigado porque o apóstolo Paulo, com um amor tão grande, iluminado, inspirado pelo Espírito Santo,
nos ensina a humildade. A humildade de falar para os irmãos que eu não cheguei ainda onde eu devia, eu sou ainda tão imperfeito. Vergonhosamente, meus irmãos que me conhecem sabem o quão longe, às vezes, eu estou daquilo que eu mesmo tanto desejo me achar. Ao mesmo tempo, eu quero me alegrar em Ti, Senhor, e com o Teu povo, no fato de que o Senhor já pôs a meta para mim, que é chegar lá, na estatura de Cristo, em parecer com o meu Salvador, e chegar na Sua glória um dia. Essa é a minha meta. Para isso, Pai, concede-me graça na disciplina, no poder do Espírito Santo, para que cada dia eu realmente alcance mais vitória, e mais preparo, e mais força para prosseguir. E acima de tudo, não permita que eu seja uma pessoa pusilânime, uma pessoa que retrocede, que é perdida, que tem tanta falta de concentração e assim é possuído por ansiedade, depressão, angústia às vezes. Senhor, ajuda-me para que eu possa realmente viver com o Senhor nessa absoluta certeza de que no Senhor nós já somos mais que vencedores. Amém.